Bom, Christian, boa noite. Boa noite. Já temos aí uma quantidade considerável com a gente. Estou aqui com o Christian Baltieri, é o nosso diretor de novos negócios na Unitrama. Isso aí. Mas com uma larga e vasta experiência em todo o nosso segmento, estamos aí no segundo bate-papo referente aos nossos produtos. E hoje nós vamos, primeiro, dizer uma boa noite para quem está com a gente. Temos aí os nossos vendedores, temos também amigos e temos também clientes, acredito eu, que se não entraram, vão entrar ao longo aí desse tempo que nós vamos passar junto aqui. Eu não vou dizer para você quanto tempo vai demorar. Vai demorar da inspiração do Christian aqui para falar sobre o assunto lona para impressão. Então, vamos lá. Vamos começar da mesma maneira que nós começamos o outro, falar do processo de fabricação e da composição. Christian, com você. Vamos lá. Como eu tinha comentado no início na live passada, né? O processo de fabricação da lona é o mesmo processo de fabricação do vinil. Ele é um material laminado que é fabricado através de uma calandra, né? Só que, diferentemente do vinil, a lona ela é um sanduíche. Então, ela é um sanduíche de PVC com recheio de poliéster em forma de trama, que é o que dá a sustentação, que dá o reforço para a lona, né? Então, existe lona sem trama, tá? Que é chamado flat band, que é um material para uso interno, não é um material para uso externo. Esse material foi um material que veio para o mercado depois do antidumping, que lá na frente a gente vai entrar nesse assunto, aí eu falo um pouco mais do flat band. A lona, como eu falei lá do vinil, né? O processo de fabricação através da calandra, né? A laminação é feita com filme de PVC, que você pode pigmentar ele, ou deixar ele branco, ou deixar ele transparente, né? Que vai dar o fundo da lona, né? Então, hoje, no portfólio nosso da Unitrama, a gente trabalha com 3 modelos, né? Que é a Backlight, a linha Uniflex de fundo preto e a linha Unibanner de fundo cinza. Então, esse fundo preto ou cinza é uma tradição do mercado brasileiro. Se a gente pegar o mercado da Argentina mesmo, eles não trabalham com lona nem de fundo cinza nem de fundo preto. O mercado da Europa também não trabalha com lona de fundo cinza ou fundo preto. Já usa uma lona de fundo branco que não passa luz, né, que eles chamam de front light. Então, a lona de fundo preto e fundo cinza, no processo de fabricação, você escolhe o fundo, né? A gente, como distribuidor, a gente escolhe qual cor do fundo a gente quer. E eles vão passar na calandra, da mesma forma que eu falei do frontal do vinil, da cola e do liner. Eles vão pegar, vai ser fabricado o frontal, em PVC também, a mesma coisa que o fundo, só que o frontal não é pigmentado. O frontal pode ter 3 tipos de acabamento. Acabamento brilho, acabamento fosco e backlight, que é onde casa com o fundo branco e vai fazer aquela lona que passa a luz. Acabamento brilho ou fosco, isso... determinadas regiões se vende mais fosco, determinadas regiões se vende mais brilho, determinadas regiões é bem que igual isso, tá? O front light não passa luz? O front light não passa luz. O que significa front light? Luz na frente. Então é aquele painel que ele é iluminado na parte da frente do painel, né? Isso, coloca os spots, você faz aquela iluminação puxada ali com o braço ali que ilumina a frente. A gente vê muito isso em outdoor, painel rodoviário, até mesmo em fachadas. A gente vê bastante isso. O backlight é aquele que a iluminação é feita por trás, que é feita toda uma caixaria, colocam umas lâmpadas fluorescentes, ainda usam isso, a lâmpada fluorescente ainda é usada para isso. Você faz lá as posições com a lâmpada fluorescente e estica a lona na frente desse quadro. E essa lona tem ela é translúcida, tem uma certa transparência que vai acender a luz e vai iluminar na frente. Esse método a gente vê mais em postos de combustíveis. Pegar a rede Ipiranga de posto, ela é toda feita ainda com painel backlight. E a rede Petrobras agora voltou a usar a lona também no painel. Esse tipo de lona, a backlight, ela pode ser adesivada com adesivo translúcido. As fachadas do Ipiranga mesmo, elas são adesivadas com adesivo translúcido. Então é uma lona translúcida, não é impresso. É uma lona translúcida que você aplica um adesivo translúcido na frente. A lona front light, ela também pode ser adesivada.
Só que hoje é um método de trabalho que encarece, fica muito mais caro e acaba não sendo viável. Foi aonde se introduziu o mercado de comunicação, de impressão digital, que a lona hoje, tirando as backlights, 90% do mercado é de lona impressa. Até As mais de duas aceitam 90%. a impressão? As duas aceitam impressão, tanto front como back. A diferença na backlight, para imprimir, é que a descarga de tinta tem que ser maior. Porque se você joga uma descarga muito pouca de tinta, quando o painel acender, a impressão vai sumir. Uhum. Então tem que ter uma certa quantidade maior de tinta para ela passar mais a luz ali pela impressão, né? E vai passar a luz tanto onde não tem tinta como onde tem tinta. No mesmo caso do adesivo translúcido, né? Que a gente cola na lona. Foi até um erro meu semana passada, Reinaldo, que eu não falei do adesivo translúcido. Eu cheguei a falar do refletivo e não falei do translúcido. Então, se alguém tiver alguma dúvida referente ao adesivo translúcido, pode me chamar aí no WhatsApp, me chama aqui pelo Instagram mesmo, que eu tiro a dúvida para quem surgir isso, tá? Nesse processo de calandra, de fabricação da lona, quando vai fazer o sanduíche, eu falei da malha da malha de poliéster, que a gente chama de trama. A trama é o que qualifica a resistência da lona. Então, vamos fabricar uma lona. Então, você vai escolher o fundo cinza ou fundo preto. Você vai escolher, no caso, eu falo do distribuidor que é a gente, vai escolher a gramatura dessa lona. Quantas gramas de PVC ela vai ter por metro quadrado. E a gente vai escolher qual tipo de trama a gente vai usar. Até o início aí da década de 2010, da última década, né, posso dizer, era praticamente um tipo de trama que se usava no mercado, que era a trama 300 por 500 com um fio 18 por 12. Vou falar mais disso porque muita gente vai ficar com um pouco de curiosidade, né? A gente falou do filme de PVC, como que é feito na parte do adesivo, que é uma calandra, que calandra a massa ali, que ela vai cilindrando, tira refila e faz o material. O filme frontal da lona é feito dessa forma, e o filme traseiro da lona, a parte preta ou a parte cinza, é feito dessa forma também. A malha, o poliéster, a trama, como que ela é feita? Ela é feita através de um tear, igual faz malha mesmo de algodão. O tear trabalha ali, faz o poliéster, e você escolhe a espessura do fio, tanto na vertical como na horizontal, e o espaçamento deles. E quantos fios vai ter em 300, quantos fios vai ter na horizontal e quantos fios vai ter na vertical. Então, até a última década, se usava muito lona de 300 por 500 fios, que era uma lona que ela tinha a trama bem mais fechada, o fio era 18 por 12, era um fio que tinha um filamento mais fininho, então quanto maior o número, mais fino é o filamento, e ele ficava uma lona bem lisa. Essa lona existe ainda, é um material que está no mercado, mas hoje já não é o material mais vendido. E era um material que tinha um acabamento quase parecido com o do vinil, era bem liso mesmo. Então aí você escolheria a trama, né? A gramatura, 280 gramas de PVC, 340 gramas de PVC, 440 gramas de PVC, 380, escolhia a gramatura de PVC e juntava o PVC frontal com o traseiro e fazia esse sanduíche com a trama no meio. Nessa década que a gente entrou agora, que a gente começou lá em 2011, entrou no mercado lonas para grande formato. Por quê? A lona que se usava para pequeno, não para pequeno formato, mas que se usava muito em fachada, veio perder no mercado por causa do ACM, que é o que a gente vai conversar na nossa próxima live. Então, como foi diminuindo o mercado de lona de qualidade, vamos assim dizer, né, de definição, a lona foi migrando para a gigantografia, para o grande formato, que é o outdoor, que é a empena, que é aquelas impressões que ficam na lateral de um prédio, a propaganda ali, foi usando mais a lona para propaganda. Então, daí se precisava de uma lona mais leve e com uma gramatura de PVC, com uma trama mais resistente. Foi aonde foi desenvolvido as tramas de 500 por 500 fios, tanto 500 na vertical como 500 na horizontal, ou 1000 por 1000 fios. E essas tramas, elas têm trama dessas lonas, elas têm um fio mais grosso que o do 300 por 500, é um fio 9 por 9. Então ela é uma lona bem resistente mesmo. Fazer um teste de tração nela ali, tentar rasgar, elas não rasgam. Então, você escolhe isso no processo de fabricação. Uma coisa, o que levou o mercado ou o distribuidor como nós
a escolher essa trama, essa composição? Foi o mercado ou foi realmente a questão da qualidade, da durabilidade? O que foi? Foi o mercado migrou para esse lado, Reinaldo, porque os clientes pediam para a gente, pô, a gente precisa de uma lona mais resistente. A gente ia visitar cliente e levava a lona de 300 por 500, pô, a lona campeã de venda no mercado era a lona 440, 300 por 500. Quem tinha essa lona, pô, tinha o suprassumo do mercado, era um material, pô, fazia impressão ali, a lona ficava lisinha, impressão bonita. Você ia apresentar, às vezes, já tinha no mercado lona de 500 por 500, alguns distribuidores começaram a trazer, mas era uma lona que não dava uma definição legal. Mas em contrapartida, ela tinha uma resistência muito maior, porque ela tem o fio dela é mais grosso, a quantidade de fio na horizontal e na vertical é maior. Então, para fazer um outdoor, o cliente dava lá a garantia de 1 ano no outdoor. Usava a lona 300 por 500, 440, se ficasse num lugar onde tinha muita incidência de vento, essa lona não aguentava, ela rasgava. Então, porque a trama dela era mais fina, ela tinha uma malha mais fina. Mas só que em contrapartida, na fachada, que era feita ali um quadro que você esticava ali, no front light, se fosse um tamanho menor, a impressão ficava mais legal. Você não via o quadriculado da lona. Então tinha essa contrapartida, né? Tanto que as duas lonas estão até hoje no mercado. A 440 ainda tem mercado. É um mercado menor? É um mercado menor. Mas ainda ela está no mercado ainda. Porque tem cliente que prefere usar esse tipo de material. Você vai fazer um cenário, um fundo de palco, é uma lona ideal você fazer um trabalho desse, porque a impressão vai ficar tão bonita ali, vai ficar tão legal, que não vai dar nem para você ver que é uma lona que está impressa. E muita gente faz comparativo. Pô, mas essa lona aí é a mesma lona que usa em caminhão? Não, não é a mesma lona. O processo de fabricação de ambas é o mesmo. Só que são... A lona que você está falando é aquela que vai no Cider? Isso, tanto a do Cider é chamado tarpaulin, né, que eles falam, né? Que é uma lona bem mais grossa, ou até mesmo lona de Cider. Esse tipo de lona é uma lona mais resistente, tanto para tração, ela tem um PVC diferente também, então não é qualquer tipo de impressão que vai aceitar, qualquer tipo de tinta que vai conseguir fazer impressão nela. E a lona de caminhão, tipo encerado que o pessoal falava, o processo de fabricação é o mesmo, tanto da Cider, como a de comunicação de impressão digital, como a de caminhão. Muita gente falava vinilona, né? Vinilona era uma marca de lona muito, muito famosa aí, que até depois eu vou falar do anti-dump e aí todo mundo vai entender quem que é vinilona. Mas ela conseguiu fazer o que o Bombril fez, o que o Omo fez, né? Exatamente. Era aquilo lá, vou comprar uma vinilona. Pô, até quando eu comecei a trabalhar com comunicação visual, lá no começo de 2000, lá, a gente falava desse jeito, cara. Era 2 tipos de material que tinha. Ou era vinilona, ou era locomotiva. Nem existe mais. Que era o antigo Alpargatas, nem existe mais. Então era o que você via no caminhão. Pô, cara, a vinilona é aquilo ali. Então, muita gente fazia esse comparativo. Quando eu comecei a trabalhar no segmento, não tinha impressão digital ainda. Era tudo adesivado, né? Então, eram as lonas que duravam muito, cara. Quem é daqui de Maringá mesmo, fachada da Cidade de Canção, do supermercado Cidade de Canção, era toda adesivada e durava uma eternidade, né? E essas lonas, elas tinham uma qualidade maior. Hoje não, hoje eu tenho uma qualidade menor. Porque mas o encerado era de algodão, né? A trama antigamente era algodão, hoje já é poliéster, né? Já é um material já de ordem sintética, né? O PVC, todo mundo sabe, o PVC é um polímero que vem de origem do petróleo. Então, já chega um material que é como se fosse um plástico, uma borracha mesmo. Essas lonas de 300 por 500, 440, muito cliente falava, cara, eu gosto dessa lona tua, porque ela parece uma borracha, cara, lona legal, tudo, mas em contrapartida tinha essa questão de não ter qualidade para resistência. Em questão de durabilidade ali, externa ali, ela era inferior, né? Então foi onde o mercado da lona 500 por 500 ou 1000 por 1000, que hoje é o que se tem que mais se vende no mercado, ganhou a concorrência justamente por isso. Porque são materiais que têm uma qualidade melhor e o custo de produção desse material é menor. Então, automaticamente, o preço de venda desse material é mais barato. Então, hoje o custo-benefício do material que fala por ele mesmo, né? Por que você usa essa lona? Cara, o custo-benefício que me dá esse material, eu tenho uma lona que eu uso para tudo. Hoje o pessoal usa a lona 300 gramas 1000 por 1000. Você falou em grandes formatos, né? Grandes formatos a gente coloca o quê?
50 metros quadrados, 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, usa que lona? Hoje, se for usar um painel aí acima de 50 metros quadrados, tem que ser 1000 por 1000 a trama. Então, hoje no mercado existem 3 tipos de lona 1000 por 1000. Tem a 300 gramas ou 280 1000 por 1000. Vai mudar de distribuidor. Vou falar do que a Unitrama trabalha. A gente trabalha com dois modelos de lona 1000 por 1000. A gente trabalhamos com a 300 gramas 1000 por 1000 com acabamento brilho ou fosco. Isso na linha... a 1000 por 1000 a gente tem só na linha Uniflex. Que a linha Uniflex nossa é a linha de resistência, que é a lona de fundo preto. Então, 300 gramas 1000 por 1000, carro-chefe de venda. E temos a 510 1000 por 1000. Pô, uma lona de 510 gramas por metro quadrado, Cristian, ela tem 510 gramas por metro quadrado. É uma lona para alta resistência, para painel externo, para gigantografia. Então, Cristian, mas uma lona acima de qual metragem eu posso usar uma lona dessa? Estamos falando aí de painel de 240 metros quadrados, 250 metros quadrados para cima. Tá certo que tem todo um processo, Reinaldo, de soldagem, de união da lona ali, porque a lona tem 240 metros quadrados, um rolo de lona tem 160 metros quadrados. Então é mais de um rolo que usa. Geralmente é painel que tem 7 de altura por 35 metros de comprimento, né? Um exemplo legal que uma cliente fez com a lona nossa, Castelo Branco, sentido Paraná-São Paulo, ali em Barueri, chegando entre Barueri e Osasco, tem a fábrica da Eurofarma de medicamentos. Tem um painel feito com a lona nossa ali, que o cliente usou, deu 320 metros quadrados lá, foi 2 rolos de lona. É feito com a lona 510. Ele está num alto, está num top, né? Num ponto alto ali da rodovia, que venta bastante. É a lateral inteirinha do prédio, que eles mudam ali frequentemente ali, né? Eles fazem a impressão na gigantografia, faz a união ali na solda ali e estica o painel no quadro lá. É uma lona que dura, né? Se você usar a forma certa de soldar ali, de fazer o acabamento, ela dura até mais aí do tempo que é estimado da durabilidade. E qual que é esse tempo estimado? Eu já ouvi dizer que de lona aí para resistir até 5 anos, é verdade? Pode ser? Reinaldo, pode ser. É que vamos entrar no assunto do antidumping agora, que vai ficar um pouco mais complexo, mas vão entender qual é a forma de durabilidade da lona. Tá, antes de você falar isso, então é o seguinte, se o cara tem lá na empresa dele, o nosso cliente tem uma lona dessa 1000 por 1000 aí, e ele pegar uma lona dessa para fazer um banner, para fazer uma faixa, ele está jogando dinheiro fora? Está jogando dinheiro fora. Está jogando dinheiro fora. Ele está deixando de usar uma lona para ele fazer uma faixa que custe 6,50 o metro quadrado para usar uma de 13. É o dobro. Então ele está jogando dinheiro fora. Porque muitas vezes ele fala, vou aproveitar o que eu tenho no estoque aqui, não vou comprar para fazer isso aqui, mas ele não está percebendo que está jogando dinheiro fora. Exatamente. Muita gente, na lona, quando a gente começou a Unitrama, a primeira coisa que a gente fez, que a gente deu a ideia para ter na empresa quando começou, foi ter a máquina que corta a lona. Sim. Porque muito cliente compra o rolo de lona de 3,20 m, ele faz corte para ter aproveitamento, né? Então, tem cliente que compra lá uma lona de 280 gramas e pede para cortar com 70 centímetros, 70 centímetros, 90 centímetros e o que sobrar que vai dar 90, né? Por que ele pede para cortar assim? Porque especificamente ele usa a lona para faixa e para banda. Então, ele já pede para cortar assim. Então, não se justifica você comprar uma lona de 3,20, ter lá no estoque, vou imprimir 4 banners, imprimir nessa lona, ainda mais se for uma lona de 510. Se for uma lona de 280, o cliente for fazer isso, ele está certo. Ele está tendo aproveitamento. Agora, se ele for fazer uma lona de 510, ele não está tendo aproveitamento, ele está tendo desperdício. Ele está usando um material que não é indicado para aquilo que condiz, né? Falando da garantia, hoje a gente dá 18 meses de garantia de durabilidade na lona. Mas por que durabilidade na garantia? Porque para garantia tem que ter todo um processo ali, que é o processo que é o tamanho do painel que foi usado, tipo de solda que foi feita, na hora de esticar, como é que foi esticado, o tamanho da lona usada no painel, o tipo de lona que foi usada no painel que foi esticado. Também não adianta nada o cara pegar uma lona de 280 gramas, 200 por 300, que tem menos trama ainda, e querer fazer um front light de 40 metros quadrados. Ela não vai aguentar. Não vai aguentar. Cristian, mas essa lona é feita para quê? Cara, para faixa, para banner,
Você pode esticar um outdoor com ela, que muita gente hoje faz outdoor. Em vez de usar papel, o pessoal vem usando lona de 280, mas o cara tem um certo cuidado na hora de esticar, porque é uma lona bem fraca. Qualquer coisa que você fazer ali com ela ali, ela vai rasgar. Se ele deixar muito esticado, até as intempéries vai fazer rasgar. Pode ser que sim, pode ser que sim. Talvez até na hora dele, ela não tem uma quantidade legal de PVC para fazer a solda. Então até uma vantagem. Por que a gente trabalha com a lona 300 gramas 1000 por 1000 e não 280 mil por 1000 como a concorrência? Porque a lona de 300 gramas 1000 por 1000, ela tem mais PVC por metro quadrado. E muita gente faz solda, solda de tensão que a gente fala, que é solda ultrassônica, que é a lona ela se funde com a própria lona. Então o fundo da lona, o preto da lona e o cinza, ela que vai soldar uma na outra, para fazer o túnel ali, para você poder esticar, colocar o ilhós. Se ela tiver menos PVC e mais poliéster, o poliéster não é soldado. Ele não vai vulcanizar com PVC, então não vai dar certo. Não vai aderir. Então a nossa lona é de 300 gramas por metro quadrado justamente por isso. Porque ela tem mais PVC e ela poder fazer a solda melhor. Tá, antes de você entrar no dumping, a impressão, por exemplo, nós estamos falando de uma lona que dura aí 3 anos, 5 anos, tá? Mas a impressão começou a desbotar, porque ela está lá. O seguinte, nós vendemos a tinta também, temos a tinta, né? Sim. Qual que é onde é que está o erro aí, Christian? Para que esse produto, vamos lá, eu vou fazer um banner aí, vou fazer uma faixa que vou esperar que dure 6 meses, mas se eu quero fazer uma coisa com uma durabilidade melhor, vou fazer uma fachada e quero trocar de 3 em 3 anos. Onde é que está o erro? Ô, Reinaldo, aí o que posso dizer disso? Existem tipos e tipos de tinta. Hoje a gente trabalha com a tinta da Saturn. O que não tem nada a ver com a lona. Não tem nada a ver com a lona. Tem a ver com a lona, se for o caso de uma lona indiana. Se o cliente usar lona indiana, ela vai escorrer o branco ali com 6 meses, até menos. Dependendo da origem da lona da Índia, ela vai escorrer com 2 meses. No caso nosso, teve lona que a gente vendeu para cliente, lona indiana, que com 1 mês e meio escorreu. Era a região litorânea, uma época de chuva muito forte, que chovia e pegava sol. Era tipo verão, essas pancadonas de chuva de verão, depois o sol vinha e a lona escorreu. A gente chama de lona que chora. Muito cliente fala, pô, a lona sua, aquela lona que chora. Por que a lona que chora? Porque é o PVC da lona que está esfarelando ali na impressão digital. Então, muitas vezes, não era nem a tinta. O problema não é a tinta. O problema é a lona. Muito cliente compra tinta de custo baixo porque ele tem um giro de... Muita gente, isso acontece muito com quem trabalha com outdoor, tá, Reinaldo? Porque outdoor, geralmente, eles trabalham com bissemana ou 3 meses. Então, é lona que ela tem que durar no máximo 3 meses. No máximo 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, o cara vai estar trocando aquela lona. Mas tem painel que é para 1 ano. Isso vai do que o cliente nosso, que é a mídia OH, que fala agora, né? Que é Out of Home. Que é aquele cliente que vende o painel com durabilidade de 1 ano. A gente pegar mesmo a BR-101 de Curitiba, né, a 376, depois ela vai virar 101 lá em Santa Catarina. De Curitiba até Florianópolis, se você for contando quantos painel rodoviário tem na beira dessa rodovia ali, você vai perder a conta. Vai chegando no ponto, você não vai lembrar quantos painel você contou. A gente atende um cliente lá de Curitiba que a maioria desses painéis são deles. É ele que aluga para propaganda. Ele vende a vinculação, né? Ele imprime e vende a vinculação. Ele não usa lona para 3 meses, nem tinta para 3 meses. Ele usa lona para 1 ano e tinta para 1 ano. Porque ele precisa dessa durabilidade. Em muito caso, o cliente quer aumentar a durabilidade da lona, existem vernizes ou laca que você pode aplicar depois de impresso na lona, que ela vai aumentar a durabilidade. Ele tem proteção UV, né? Então, é onde uma lona vai durar 2 anos. Christian, a impressão digital dura 2 anos? Não, não dura 2 anos. Você pode usar uma tinta original, base de solvente do seu equipamento. Depois dos 18 meses ali, ele vai começar a desbotar. Ainda mais onde tiver pigmentação magenta e cian. Magenta e amarelo. E ela. Ele vai desbotar. Tinta original, hoje o pessoal dá 1 ano de durabilidade. Não dá mais 2 anos por isso. A gente vive num país onde a incidência de radiação solar é muito forte. Então, não adianta. Vai durar 2 anos a impressão? A lona dura. Se for uma lona de origem boa, uma lona de origem
chinesa, coreana, até mesmo brasileira, ela dura mais de 2 anos. Show. E aí, para aproveitar o gancho aqui, a irradiação solar tem que ser aproveitada nos painéis solares, cara. Você tem que procurar a EBOTech para comprar. Para fazer o... Eu tenho aqui na minha... Esticou mais 6 meses. Eu tenho aqui na minha casa, em casa que tem 4 ar-condicionado, eu paguei a conta hoje de luz. Eu paguei R$66. Ah, louco. R$66. É um investimento que eu fiz que eu não me arrependo nunca. Essa é a tristeza da Copel e a tua felicidade. Exatamente. Além de valorizar o imóvel teu, né? Além de valorizar seu 30%. Uhum. No mínimo. Vamos lá, antidumping. Conta a história. Como eu falei, da vinilona, da locomotiva, no Brasil existiam uns 5, 6 fornecedores de lona. Não vou lembrar todos de cabeça aqui, né? Mas é Porto Fino, Betina, Álcool... Oi? Sansui? Vinitex. Vinilona. Vinitex fazia vinilona. Vinitex, Sansui, Betina... Fugiu o nome da outra. Porto Fino, Álcool... E tinha uma outra que fazia lona, vendia muita lona de toldo. Christian, a lona de toldo é a mesma que a lona de comunicação visual, de impressão digital? É a mesma lona. É a mesma lona. É a mesma lona. O mesmo processo de fabricação. Com a mesma tramagem? É a mesma lona. Não, né? A trama é a 300 por 500. É a trama 300 por 500 que usa. É que existe lona e existe bagum. Tem muita gente que faz toldo de bagum e não faz de lona. Né, o bagum já é um outro tipo de material que não vai nem ter pra gente perder tempo com ele aqui, que não se usa mais para comunicação visual. O pessoal usa da comunicação visual para fazer stand de feira. Para fazer stand de feira usa bagum, mas não vamos falar muito. O pessoal aí, o Leandro Derval, falou da Alpargatas também, que é a antiga locomotiva. Mas tinha uma outra, Cipatex, que era a lona de toldo. Esse pessoal se juntou, né? A investigação antidumping, primeiro eu vou falar que a investigação antidumping, porque talvez muita gente não sabe o que é. A investigação antidumping é um mecanismo de defesa para o mercado nacional em cima de importação. Então, se tem o fabricante, uma rede de fabricação local de determinado material, esse grupo pode se juntar e pedir o mecanismo dumping chamado, né? Ou antidumping, que é o que protege o mercado nacional de importação. Isso se dá muito quando o preço comercializado do produto ele é, como posso dizer, muito diferente. Fica incompatível, não tem competição. Exatamente. Quando o preço é muito incompatível com o preço do mercado fabricado no Brasil. Acontecia isso na lona? Acontecia isso na lona. Mas o problema era o quê? A lona que se mais vendia no Brasil era a lona de 3,20 metros. E ninguém no Brasil fabricava lona com 3,20 metros. Então, todas essas fábricas que eu falei, com exceção da Álcool, a Álcool não entrou no processo de antidumping, eles se juntaram, isso foi chefiado pela Sansui, a Sansui que teve a ideia, que foi atrás de todo mundo, falou, vamos entrar com o mecanismo de antidumping para defender nosso mercado. Isso tudo tem um dedo político, porque o maior fabricante de PVC do Brasil é uma empresa do grupo daquela construtora lá, da Odebrecht, que é uma multinacional, que a Odebrecht tinha parte lá, que eu não vou lembrar o nome agora, ó. O nome está aqui, daqui a pouco eu lembro, eu falo. É um fabricante de polímero, é o maior fabricante de polímero do Brasil. Então, eles entraram com... Ele incentivou, e eles entraram com o mecanismo de investigação de antidumping no CAMEX, né, que é a Câmara de Comércio Exterior. Essa investigação ela notifica todos os fornecedores. Então, eles pediram proteção de mercado da China e da Coreia do Sul, que é da onde se importava o maior volume de lona. A lona chinesa, quando começou a vir para o mercado nacional, em comparativo com a lona nacional, ela não tinha uma qualidade legal. Mas os distribuidores, em cima dos fornecedores, foram desenvolvendo o material e chegar numa qualidade. Foi aprimorando, chegar numa qualidade que tomou completamente o mercado. Por questão de valor e por questão de produção. Hoje se tem muito mais equipamento de 3,20 do que equipamento de 1,60 m. Uhum.
E é brutal. Então, tanto que a gente estava falando até agora, um pouco para trás aqui, de gigantografia, de painel de 270 metros quadrados. Então, um outdoor ele tem 3 por 9. Como é que você vai fazer com uma lona de 1,60 m fazendo em menos, sendo que você pode fazer numa lona de 3,20 m? Uhum. Então, o mercado era muito grande disso. E não se fabricava esse material no Brasil. E como os fornecedores, os fabricantes lá fora foram todos notificados, eles avisaram a gente, o distribuidor, falou, ó, esse negócio vai vir, vai pegar, e vocês não vão poder mais importar nosso. Se vocês importar esse material nosso, ele vai ser subtaxado, para ele chegar no mesmo preço da lona do mercado nacional, para a gente poder vender aqui dentro com margem, com o valor da lona do mercado nacional. Mas não aconteceu isso. O material chegava de custo para todo mundo o preço de venda da lona da Sansui. E eu falo só da Sansui porque as outras fábricas de lona, nesse processo todo, eles foram fechando ou começaram a importar. Porto Fino, a Vinitex parou de fabricar lona de comunicação visual, a Cipatex só ficou com a lona de todo, a Alpargatas pediu concordata, então ficou só a Sansui no mercado. E a Sansui deu sequência, não desistiu e deu sequência no antidumping. Com isso, o que nós, distribuidores, tivemos que fazer? Migrar, achar um mercado da onde você conseguiria trazer o material e ter um preço competitivo para vender, até mesmo para brigar com a Sansui. Então, muito distribuidor migrou para onde? Migrou para a Índia, tentou comprar da Tailândia, mas aonde se fabrica lona? Fora o Brasil, fora a China e fora a Coreia. A Índia. Se muita gente não sabe, a Índia é o maior fabricante de tecido do mundo. Certo. E o que eu falei lá atrás, a malha da lona é feita como um tecido, ela é feita num tear. Então, os maiores teares de lona estão na Índia. Então, eles já fabricavam lona lá, eles tentavam vender lona no Brasil. Só que a lona que eles tentavam vender para a gente era qualidade muito inferior da lona chinesa. O processo antidumping, ele veio e certificou, onde todo mundo migrou de mercado em 2016, em junho de 2016. A Unitrama fez uma importação de lona da Índia no final de 2014, começo de 2015, porque a gente sabia que ia acontecer isso, que havia um antidumping, porque já tinha dado no pneu, já tinha dado em chapa de offset, já tinha dado em alumínio, já tinha dado em papel. O papel tem um antidumping altíssimo, não consegue importar papel. O pneu, então, muita gente sabe. Tudo que comprava pneu, hoje o cara vai no Paraguai comprar pneu, porque o pneu, quando começou a importar aqui, começou a vir de fora, o preço dele era muito diferente do pneu fabricado no Brasil. Então, a gente sabia que isso ia acontecer, a gente procurou um fornecedor, a gente procurou o maior fabricante de lona da Índia, importamos a lona, quando a lona chegou, não tinha como vender aquela lona. Eu vi o material, a gente tirou o material, a gente levou fazer teste, o material, a mão ficava branca, só de você pegar no material. Falei, cara, esse material tá muito estranho, cara. Conversando com o departamento de importação, falou, cara, isso aqui não tem como vender. A gente tinha importado um container, conseguimos pulverizar eles na loja, mandamos para os clientes falou, Christian, lona que não pega tinta, é muito difícil de pegar tinta. E a gente, mas que esse negócio de pegar tinta? Eu comecei a pesquisar, Reinaldo, esse negócio, porque a lona não pegava tanta tinta. Em conversa, em 2017, já estava com antidumping, a gente tinha um estoque muito alto. Você lembra disso? A gente tinha material vindo que estava no mar. E a gente começou a fazer importação desse fornecedor, porque não tinham que vender, a gente tinha que... Na época, a lona era nosso carro-chefe. O que a gente mais vendia na época era a lona, não era nem uma semi, era a lona que a gente vendia mais. Pô, a gente ficou desesperado. O que a gente vai fazer? Vamos importar desses caras. E um fornecedor nosso, a gente trabalhava, né, com 2 fornecedores, o que atendia a gente na Uniflex e o que atendia a gente na Unibanner. O fornecedor nosso da Unibanner, ele conseguiu fazer uma produção e enviar para a gente via Indonésia. A gente conseguia um tempo driblar o antidumping, mas demorava demais para chegar esse material. O material demorava, um container que demora hoje 3 meses, estava demorando 6. Então, a gente praticamente perdeu o ano de 2017 ali de venda de lona. E em 2017 eu fui para a China e conversando com o fornecedor lá, ele me explicou por que a lona da Índia ela tinha aquele aspecto. A mão ficava meio branca, a lona tinha um aspecto mais grosseiro, parecia um outro tipo de material. Era lona, fundo cinza, fundo preto, com frontal branco brilho, branco fosco,
com a trama muito parecida, até um pouco mais resistente do que a lona chinesa, mas ela não tinha uma elasticidade, a lona. Ela não era uma lona que o cliente nosso falava que parecia uma borracha. Era um material mais grosseiro mesmo, mais rústico, né? E o que acontece? Isso fazia muito na China, mas começou a dar problema, os chineses cortaram. O indiano ele mistura um material na lona chamado carbonato de cálcio, que na sigla química é o CaCO3. O que é o carbonato de cálcio? Cálcio, muita gente não sabe, é cal. O cal vem do cálcio, do calcário, né? Então, o carbonato de cálcio, o indiano coloca na massa de PVC. Lembra quando eu falei do processo de fabricação do adesivo, que é a massa de PVC, que você derrete e faz outro material, o que sobra você joga lá e faz outro? Eles misturam o carbonato de cálcio no PVC para ele render, para ele inchar. Então, a mesma coisa, a gente está fazendo um bolo e tem que botar o pó royal para o bolo crescer, eles colocam carbonato para a massa de PVC crescer. Só que muito fabricante colocava isso anteriormente, mas colocava numa quantidade tolerável. O indiano não. Ele socava carbonato na lona. Então aquilo que esfarela, aquilo que é a lona que chora, que com o tempo ela esfarela ali, é o carbonato de cálcio. Não é o PVC que está esfarelando. É o carbonato que ele está saindo da lona. É a mistura. Eu fiz uma pesquisa e o carbonato, ele é um material inerte. Ele não se mistura no PVC. É igual a gente jogar óleo na água. Olha. Ele fica ali, aquela nata em cima ali, ele fica daquele jeito. Então, a gente pegava a lona, eu cheguei no cliente, cara, cheguei a pegar a lona e esfregar na mão, assim, minha mão ficar branca. O cliente fala, Cris, o que é isso aí, velho? É talco que vocês colocam na lona para não ter estática? Eu falei, não, é carbonato, cara, é carbonato. Então, o mercado migrou todo para a Índia. Com exceção da Cerilon, que a Cerilon tem um contato uma parceria muito forte com a Starflex. A Starflex está na Coreia do Sul e eles conseguiram montar uma fábrica no Vietnã. Então, saía do Vietnã para cá, então driblava antidumping. Com exceção deles, mas até mesmo eles importaram lona da Índia também. Eles tinham uma segunda linha que eles importavam da Índia por questão de custo. O mercado todo migrou para esse mercado de lona indiana. Então, o que você mais via na rua, até hoje, você passar numa fachada que tem impressão com preto, você vai ver ela escorrendo branco. Então, o antidumping forçou... Fachada chorando. Fachada, lona que chora. Pô, a gente tem relato de cliente nosso, Reinaldo, que a lona, ela deteriorou inteira, corroeu. O PVC da lona foi corroído ali pelo carbonato. Pega o cal, vai lá, pega o cal, mistura cal com água e coloca a mão dentro. O que ele vai fazer na mão? Ele vai queimar a mão. Então, o carbonato da lona queimava todo o PVC, acabava com o PVC. Eu cheguei a ver lona que só ficou o poliéster. Não tinha mais frontal nem parte traseira nenhuma da lona. Então, o antidumping forçou a gente a isso. A gente teve que fazer isso. Mas só que o antidumping teve um fim. Agora, em julho de 2022, 2021, por que acontece? Por que ele tem um fim? O processo de investigação ele dura um tempo. Ele não, geralmente ele é feito para 4 anos. Se o noticiário, na verdade, quem pede a investigação, ele não der sequência, ele vai vir abaixo. Ele vai vir abaixo. E tem custo isso. E a Sansui não conseguiu se adequar ao mercado. Então ninguém... Como todo mundo ficou sabendo que a Sansui que foi atrás disso, aí que não compravam mais a lona deles mesmo. Né? A pessoa preferia comprar a lona que não durava e não comprava dele. Então, em julho do ano passado, caiu o antidumping, ele veio à terra. O que a gente fez? Voltamos a importar da China. Da onde a gente importava, que era um material que a gente conquistou o mercado. Muito cliente nosso que parou de comprar lona nossa falava, cara, vocês começaram vendendo lona, hoje vocês não têm uma lona com qualidade legal? Não, hoje a gente tem lona com qualidade legal. Hoje, posso te falar que nossa lona ela faz frente com a Starflex. Muito cliente nosso que usa nossa lona, ele fala, Christian, a lona de vocês faz frente com a Starflex. Qual que é a diferença do processo de fabricação? É o mesmo, só que ela não tem o carbonato. O chinês não coloca carbonato. Porque se ele colocar o carbonato e der problema na lona, a gente vai avisar para eles que deu problema. Eles vão parar de vender para a gente, porque a gente vai procurar quem não coloca carbonato. E o preço não muda muita coisa, porque o processo de fabricação em cima do PVC, você vai colocar um produto ali que
vai dar volume, mas não... É o barato que sai caro. Não é o barato que sai caro. O carbonato ele causa outra coisa, além dele escorrer, Reinaldo, muito cliente nosso reclamava que ela não pegava tinta. A gente fez um teste agora, paramos de comprar em julho. Espera um pouquinho só, aquele exemplo que o camarada falou, vocês estão colocando tal. Então, realmente, se dá essa impressão, você já percebe que tem dificuldade para Sim, de imprimir, exatamente. Ela dava um outro problema, que depois de impresso o painel, o cara fazia impressão ali, depois de impresso, a lona deformava inteira. Porque o carbonato, ele não tem memória. O PVC, lembra que eu falei lá atrás que ele tem memória? Que ele volta? O carbonato não tem. Ele não tem memória nenhuma. Então, caía a lona ali, ele derretia junto com a lona, ficava todo deformado, mas ficava ridículo, cara, o painel. Teve cliente nosso que foi esticar um outdoor, Reinaldo, o cara não conseguiu esticar o outdoor, porque ele ficava todo embarrigado no meio. Falei, Christian, a lona não dá para esticar, cara, tá todo embarrigado no meio. Aí a gente foi ver que aquele problema que acontecia era o quê? O carbonato. O carbonato, ele dificultava, além de dificultar a impressão, além dele escorrer, ele deformava depois de impresso. Não ficava a gente recebeu... aquela coisa bonita, esticada. Exatamente. Então, o que a gente tomou junto com a diretoria da empresa? Que a gente sentou e conversou. Cara, vamos parar com a lona indiana. Agora que pode importar da China, vamos voltar a importar da China. A gente vinha estudando isso desde maio, né? A gente só tinha medo de fazer a importação por eles e chegar aqui e não liberar. Pô, começamos a trazer de lá, cara, a lona começou a chegar, começamos a conquistar os clientes de volta. O fabricante da Índia sentiu que... Pô, o que aconteceu? Vocês pararam de comprar a lona nossa? Sentiu a nossa ausência. Sentiu a ausência. E em abril eles vieram visitar a gente. A gente peguei a amostra das duas lonas impressas, abri na mesa e falei, cara, qual que é a tua lona? Ele bateu a mão na lona chinesa. Eu falei, não, sua lona é essa aqui. Não é a chinesa. E eu esfreguei o dedo na lona na hora e mostrei para ele. Meu dedo ficou branco a lona dele. Eu falei, ó, essa aqui é a tua lona, essa aqui é a outra. Como é que eu vou comprar teu material? E a lona dele que a gente abriu estava inteira deformada já. E era um pedaço pequeno, a gente imprimiu 1 metro quadrado. Estava inteiro deformado. Ele falou, cara, o cara saiu da empresa lá, o indiano saiu da empresa triste, falou, não dá mais para comprar material seu. A gente não vai comprar mais. E vida que segue, né? Hoje a gente tem um material mesmo de qualidade. Material realmente de qualidade. Oi? Nossa lona é anti-chama? Nossa lona é anti-chama. Ela tem... Não é anti-chama que muita gente fala anti-chama, mas ela o termo não certo de fogo, no caso. Isso, né? O termo certo de falar é auto-extinguível. Então ela começa a queimar e apaga. Ela começa a queimar e apaga. A gente sofre, Reinaldo, um pouco. A gente perdeu esse ano o Oktoberfest, de ter nossa lona toda dentro dos galpões do Oktoberfest, porque a gente não tem o certificado. Tem que fazer um certificado lá, tem um órgão que certifica a lona, e daí a gente tem certificado, a gente acaba com o nosso problema disso aí. Estamos correndo atrás disso ou não? Porque senão já vou... Não, ainda não. Eu consegui agora só achar quem faz o certificado. Então, agora ficou mais fácil. Essa semana já dá pra gente dar a sequência já, pra gente correr atrás pro ano que vem já. Sim, com certeza, né? Se certificação, ela tem essa né? propriedade, a gente tem que certificar isso. Eu tenho um vídeo que eu fiz com um dos vendedores nossos, que eu fiz o teste. Eu queimo a lona e você vê que ela apaga. Ela queima e apaga. Ela começa a queimar e apaga. Começa a queimar e apaga. Que maravilha. Que nós podemos falar mais? Pelo que o que nós tínhamos conversado, você já acabou abrangendo tudo. Deixa eu falar um pouco mais dessa parte do antidumping, porque até já mandaram aqui no chat aqui, que muita gente ainda traz lona da Índia. Tá? O mercado hoje está 50-50. Tem muita gente trazendo lona da Índia. Nós não trazemos. Não, nós não trazemos mais. Mas tem muita gente que traz ainda e quando dá problema, ele fala que é outra lona. Não, cara, a gente sabe quando é lona da Índia, pelos problemas que dá. O número fala por si. A gente triplicou o que a gente vendia de lona com a lona chinesa já, né? Hoje o número nosso, a gente mais se triplicou já do que a gente vendia. Uma dica que eu dou para quem estiver assistindo aqui, que queira, quando for comprar a lona, perguntar para o distribuidor o certificado de origem. Fala, cara, me manda o certificado de origem da tua lona, para mim ter certeza que a lona tua não é da Índia. Porque tem muita gente que vende lona indiana como chinesa. Aí quando dá problema mesmo lá... com essa questão de você passar a mão e ficar branco... Mesmo com essa questão, Reinaldo.
Mesmo com essa questão. É aquilo que eu falei, tem cara que compra lona para fazer uma bissemana. Aham. Entendeu? Aí o cara não quer saber se a lona... O cara quer pagar barato. Ah, Só não quer que saber até dar problema. A hora que dá até problema, dá... quer correr atrás. Exatamente, exatamente. E aí, o material ele não dá nem estabilidade para imprimir. É um material bem abaixo mesmo. Qualidade não é legal. Cara, lona indiana não vale a pena. Prefiro falar assim. Bom, eu acho que o que fica aqui é aquilo que você já colocou também aí. Nós temos uma lona top de linha do mercado, não fica longe nem distante daquilo que é classificado aí como a melhor do mercado nacional. A nossa Uhum. a gente tem ganhado o mercado com isso e o cliente pode apostar na nossa lona sem medo. Pode apostar, porque é aquilo que eu falo, os dos clientes que eu fui visitar agora, que era cliente de volume, que não estava comprando material mais nosso, né? Estava comprando lona nossa. É um material que a gente começou lá em 2013. É um material que colocou a Unitrama no mercado. A gente era conhecido por vender lona. Hoje a gente é conhecido por vender mais ACM, porque o material veio ganhando o mercado nacional de forma geral, e a lona foi perdendo o mercado por causa de qualidade, né? Pô, tinha cliente nosso que chegou a falar para mim, falou, Christian, eu não compro sua lona hoje porque, cara, não tem como eu usar. A lona deforma, a lona não imprime, a lona escorre. Eu cheguei nesse cliente, eu levei o catálogo de lona nosso, eu abri na mesa, ele falou, cara, essa lona aqui é aquela que eu comprava lá quando começou a empresa. Eu falei, é o mesmo material. Me manda um rolo para mim testar. O cara testou a lona e o cara endoidou. Falou, Christian, tá fechado, cara, eu nem vou comprar mais, eu estou comprando. Eu uso 200 rolos por mês, você consegue me atender nisso aí? Não, hoje eu te atendo com isso aí. E a gente conseguiu fechar com o cliente, é isso aí. Então, é aquilo. Lona indiana, cara, não vale a pena. Cai fora. Não vale a pena, cai fora. E de repente tem um cliente grande, um birô de responsabilidade aí grande, que quer homologar a nossa lona. É só ligar na empresa, falar com você, falar com o Claudeir, falar com o nosso time lá. Exato. Ligam na empresa, quiser, pede para falar comigo. Eu passo até referência de clientes que usam a lona, se for o caso, né? Um dos maiores birôs do Brasil era... hoje eles têm um volume menor de compra de lona. Mas, cara, a gente vendeu muito a lona Panel Band, é um Por que ele tem clientaço. volume menor hoje? Ele migrou Eles para quê? estão imprimindo mais em adesivo. Imprimindo mais em adesivo. Eles estão mais na impressão offset e em adesivo. Mas eles imprimem lona lá ainda. Acredito que a gente tenha pegado um processo ali, questão de preço, alguma coisa ali que a gente não conseguiu atender. Mas em janeiro eu vou estar visitando eles lá para voltar essa parceria nossa que a gente tinha com eles ali. Porque a gente ganhou muito cliente, a gente conseguiu muito mercado com outros clientes, dando eles como referência, né? Com certeza. Com certeza. Legal. Eu recebi uma pergunta, já coloquei ela aí de volta. Chegou alguma pergunta para você aí? Não? Não. Só que estava subindo mesmo ali, que você foi colocando no Isso, meio do nosso bate-papo, né? Aquilo que o Leandro colocou ali, cara. O importante hoje nisso aí é ter um distribuidor de confiança. O que eu falo? O que é o distribuidor de confiança? É aquele material que você compra durante o ano inteiro e você não sente a diferença. Por quê? Tem cara que compra de fábrica A, B, C e D. E ele nunca tem uma qualidade legal do material. Então, não tem continuidade. A gente sabe quando o material nosso dá problema, quando o cliente fala, pô, peraí, PVC bem diferente dessa lona dessa vez. O que aconteceu? A gente vai perguntar para outro cliente, vai perguntando. Pô, a gente sabe, ó, quando bate contato para o fabricante lá na ponta, o cara fala, ó, realmente tivemos um problema, vê o que você tem de problema que a gente vai te repor. O cara, quando não escolhe o nicho que quer trabalhar, né, Cristian? Ele quer atender a performance lá em cima e quer vender também para o cara que quer o precinho lá embaixo. Aí ele fica esse vai e vem e acaba perdendo a identidade. Sim. Ó, o Jean fez uma pergunta legal aqui, Reinaldo, que é até um problema que a gente passou por esses dias, né? Para não dar estática, para não ter esse problema de estática, é comprar uma da Índia que vem com carbonato. Né? Exatamente. Não vai dar estática. Esse vai ter o pó branco. Exatamente. Mas o que pode ser a estática? O fornecedor nosso falou que ele teve problema agora com estática, porque estava muito quente na China. Eles passaram um período de alta temperatura lá e o processo de fabricação da nossa lona é a laminação a quente. Existe o processo de laminação a frio e processo de laminação a quente. O processo de laminação a quente, como o nome já fala, ele vai esquentar o PVC.
Então, quando ele está sendo laminado ali, passando na calandra, ele está passando aquecido. A laminação a quente é melhor porque ele não dá, a possibilidade de dar mancha na lona é menor e ela fica mais elástica. Ela fica com mais elasticidade. O processo ao contrário, na fabricação, na laminação a frio, é geralmente para lona que tem pouco PVC. A única lona nossa que é laminação a frio é a 280, 200 por 300. Essa é a laminação frio. Porque não tem como você aquecer ela, porque é muito pouco PVC. Então, como estava muito quente na China e o processo de fabricação a quente, na hora de fazer a bobina de 50 metros ali, porque eles fabricam um rolo jumbo, que tem lá 500 metros, 1000 metros, e vem rebobinando num rolo tamanho menor, de 50 metros. Na hora de rebobinar, como estava muito quente, a lona quente, ela foi enrolando e colando. Uhum. E esse problema aconteceu com a gente, que a lona que não está com fundo fosco, que a lona estava com fundo brilho. Então ela colou mesmo, onde deu a cola. Um outro problema que pode acontecer é que na hora de fazer esse rolo menor, essa rebobinadeira menor que está fazendo ali, ela enrola tracionando demais a lona. Ela fica um pouco mais esticada. Ela vai... né? Isso, ela vai enrolar apertando. Ela enrola apertando. Então, na hora de desenrolar, ela vai dar problema. Mas deixa eu perguntar para você, tem que ser descartada essa lona? Não tem como desenrolar ela para ela perder a estática e usar? Como é que faz? Tem como desenrolar. Você pode desenrolar, mas é um processo meio trabalhoso, meio meticuloso ali. Dá para usar. Se a gente tiver um pouco de paciência ali e ir soltando ali, tem como usar. A gente passou para o fornecedor resolveu. Importação que chegou já semana passada, semana retrasada, já não veio com esse problema. Então, ela já está desenrolando legal já. Está vindo com fundo fosco. Foi até que a gente brigou com eles. Cara, nossa lona toda tem que vir com fundo fosco. Tanto cinza como preto, o fundo tem que vir fosco. Lona de fundo brilho não é para mandar para a gente. Ele já regularizou, mas é aquilo, né, Reinaldo? A gente ficou muito tempo sem comprar deles e voltou a comprar agora, né? Então, pode ser que ele está se ajustando de volta para o mercado nacional, para o mercado nosso, né? Tem aquele detalhe, né, Christian? Às vezes, por que a gente sempre fala para o nosso cliente para medir direitinho aquilo que ele está comprando por causa do lote, né? Então, muitas vezes, por exemplo, esse caso aí, tem o caso do fundo que estava no brilho e tal, mas a estática não quer dizer que todo o produto que a gente vai vender, ou tudo aquilo que vem do fornecedor, vai ter a estática. Exatamente. Que aconteceu, a gente já tem a oportunidade, corrige e estamos aí com a lona normal de novo. Exatamente. Exatamente, é isso. Conseguimos ajustar, está ajustado já. Uma novidade também, para quem compra lona 300 gramas 1000 por 1000, a partir de janeiro, a gente vai ter a opção de 65 metros, tá? Do rolo com 65 metros. Então, o cliente que imprime outdoor 3x10, ele não vai ter desperdício na lona. Hoje tem cliente que não compra a nossa lona porque a gente não tem rolo com 65 metros. Por incrível que pareça. Trocar a máquina de cortar a lona lá. Eu tenho valor nessa máquina já. Eu fiz a cotação para... Lembra quando a gente estava conversando de poder desenrolar lá, tudo lá, a importação inteira? Eu tenho valor. A gente conversa aqui. Depois a gente conversa. Sobre isso aí a gente conversa depois. Isso aí a gente conversa pessoalmente, particularmente. Uhum. Maravilha. Ó, como a gente vai ter a última semana, a próxima, agora que depois nós entramos no recesso de Natal e Ano Novo, vamos ver, Christian, se a gente consegue falar da chapa de ACM e também do acrílico e PVC, que o acrílico e PVC eu acredito que você não seja um assunto muito extenso, né? Não, eu acredito que sim, dá pra gente fazer tudo junto. Isso, fazer tudo junto. E é legal, porque a gente vai entrar no assunto de rígido, né? E o acrílico e o PVC, ele é usado em conjunto com a ACM, né? Legal. Eu queria falar uma coisa que eu lembrei agora, que é bom a gente falar. Quando eu falei do adesivo, quando a gente conversou do adesivo, a gente falou das tintas compatíveis com adesivo, né? Então, o adesivo nosso ele pode ser impresso em solvente, UV, látex e ecosolvente, né? E na flexografia também. Na flex não, desculpa, no offset. Agora, a lona nossa, ela só é compatível com impressão solvente, ecosolvente e UV.
Látex, nossa lona não tem compatibilidade com látex. Tem cliente que consegue imprimir na látex, mas ele faz ajuste de perfil. Se ele pegar a máquina, comprar lá a impressora da HP e colocar ela de... O técnico foi, instalou a máquina lá e startou a máquina. Da forma que ele startou lá, ele não vai conseguir imprimir nossa lona. Tem que criar um perfil de cor, porque a parte de criação de perfil de cor da máquina da HP envolve temperatura pós-impressão e pré-impressão. Então, nossa lona ela não é certificada para impressão látex, tá? Solvente, UV e ecosolvente pode usar sem problema nenhum, que Então, ela não tem problema não. O nosso quadro de colaboradores, nossos vendedores, com novos clientes aí que não está acostumado a comprar lona para impressão, é bom tirar essa dúvida, né? É bom tirar a dúvida. Pô, qual equipamento que é o teu? Ah, eu tenho uma HP látex aqui. Cara, ela não serve. A lona não serve. Não É melhor serve. falar que a lona não serve do que tentar explicar para ele o que ele tem que fazer, porque daí vai ficar a culpa em cima de nós. Exatamente. Foi até o que o Leandro falou aqui, que eu vi que ele colocou aqui no chat. Cara, quando for vender a lona para o cliente, procure saber para que ele vai usar. Para que ele vai usar? Christian, eu quero fazer. O vendedor, fulano, eu quero comprar uma lona aí. O que você vai. Cara, que lona você precisa? Eu quero uma lona 440. Pô, você sabe que você não pode usar essa lona aí acima de 50 metros quadrados, né? Pô, eu não posso usar? Não. Tem uma lona própria que você pode usar. Para isso você vai pagar até mais barato. Então, acho que é fazer a venda, mas direcionando o cliente no que ele pode usar. Isso acontece? Acontece. Tem muito problema de RMA que chega pra gente, que é o material usado de forma errada, né? É aquilo. Eu tenho uma máquina de lavar, eu não posso colocar qualquer tipo de alvejante ali na máquina. Tá. Tem duas perguntas aqui no chat, mas eu acho que você respondeu. Vamos ter lona de 65 metros? Você falou 60 metros, no caso, né? 65. 65. É 65 mesmo. Tá, e aí ele perguntou também qual a diferença do rolo de 50 e de 65. Tá, vai vir com 15 metros a mais. O preço de metro quadrado vai ser o mesmo. Rolo? É por metro, né? Vai ser o mesmo? É por metro. A lona é vendida por metro quadrado. Então o preço de metro quadrado vai ser o mesmo. Uhum. Maravilha. Então vamos fazer assim na quarta-feira que vem. Vamos deixar já combinado. A gente faz a última. E eu acredito que ficou legal o formato. A gente pode fazer bate-papo desse jeito aí mais vezes, com outros tipos de assunto, falando das novidades do ano que vem. Vamos entrar forte com outro segmento aí. Vamos revelar isso aí lá em janeiro. Lá em janeiro ele revela. Prorroga isso aí, vai fazendo mais vezes, certo? Fechou. É isso aí. Então, obrigado, Christian. Obrigado pelo tempo. Obrigado àqueles que estão conosco aí. E espero que tenha gostado e tirado as suas dúvidas. Qualquer dúvida que tiver, que surgir depois aí, pode mandar mensagem para mim, pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo WhatsApp, pode ligar na empresa. Eu estou apto aí para responder aí. Beleza, então. Obrigadão. Falou, até mais. Reinaldo, valeu, até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí.